Bom dia! Estamos oficialmente iniciando o Medita de hoje, dia 14 de junho, e hoje encerramos, finalmente, o bloco de estudos sobre os portais de interação com o mundo. Se vocês acompanharam, se vocês não acompanharam, tá tudo bem, tá tudo gravado no canal, identificado, né, como essa série de, acredito que 12 encontros, 12 vídeos, falando sobre uma sabedoria antiga que faz parte do que a gente entende hoje como medicina indiana, chamada Ayurveda. E e ao longo desses 12 encontros nós conversamos sobre estruturas que fazem parte do nosso sistema orgânico e energético humano e que nos permitem a interação com a vida, seja ela física ou extrafísica. E vimos, para além disso, que cada uma dessas estruturas, que nós vimos 10 estruturas, cada uma delas tem uma funcionalidade no corpo físico, mas também uma contrapartida no corpo sutil, inspirando a outros tipos de amadurecimento. Por exemplo, um exemplo muito claro, a escuta, a audição. Aqui te permite ouvir o som do vento nas folhas, os pássaros, as músicas, a voz de outra pessoa, a minha voz. Mas para além disso, a escuta tem um significado hum, transcendente, que é qual é a sua capacidade de emprestar a sua atenção para algo além de você, principalmente no trato com as pessoas. Como é que opera a nossa escuta? Ela é atenta, receptiva, amorosa, ou ela é reativa, ah, aversiva, enfim. Mas isso é só um exemplo, isso tudo está lá distribuído em cada um desses vídeos, em que trabalhamos com detalhamento, cada uma delas, né. Detalhamento muito superficial, né, gente, porque aqui a nosso objetivo é de fato a prática meditativa e não um estudo tão aprofundado. Por isso que eu fui reduzindo até o tempo da minha falação aqui, porque se deixar eu vou falando, se deixar eu vou falando, se deixar eu vou falando, mas eu estou reduzindo a uns minutos a menos agora no início, para a gente realmente focar na prática meditativa. Então hoje a gente vai ver o último órgão dos 10, dentro do bloco dos órgãos da ação, hoje nós vamos ver o último deles, referente ao elemento terra. Para quem vem acompanhando essa correspondência com os elementos, então, corresponde ao elemento terra. E o último órgão da ação, após mãos, pés, aparelho fonador, né, verbo, digamos assim. Sistema reprodutor, o sistema genital, e aí nós temos o ânus. O ânus, representando a eliminação. Representando a eliminação. E aqui a gente começa a fazer o exercício. Eliminar. Bom, elimina resíduos alimentares. Coisas que entraram em você, que não serviram como nutrição e que precisam sair. Pronto, já está aqui revelado o segredo. Qual é o aspecto transcendente desse órgão de ação? É lidar com aquilo que precisa ser eliminado. Lidar com quebras, lidar com exclusões do seu sistema. Acho que a gente pode falar assim, porque nós escolhemos ativamente o que faz parte do nosso sistema ou não. Então, claro, isso com muitas ressalvas, né, essa frase aqui, meu Deus, com muitas ressalvas. Nós escolhemos, mas existe uma série de circunstâncias para que isso aconteça, quando a gente decide excluir algo do nosso sistema. E então a gente pode fazer o exercício de usar outras palavras para descrever o ato de eliminar, quebrar,
cortar coisas. Nós podemos pensar, por exemplo, na faculdade do perdão. Quando a gente passa por algo que nos magoa, aquilo fica armazenado como memória mental, memória emocional, memória energética, memória espiritual. Existem muitos tipos de memória. Memória bioquímica, memória muscular, inclusive, uma tensão. Tanto que é comum, dentro das práticas terapêuticas, identificar associações incomuns. Um exemplo muito interessante é da pessoa que certa vez foi fazer uma consulta com uma aromaterapeuta. E o aroma da lavanda, o óleo essencial de lavanda, ele, em geral, ele é muito bem aceito por todas as pessoas. Ele não tem nenhum princípio tóxico, tanto que o seu uso é liberado para grávidas e bebês, claro, dentro das concentrações adequadas, né, para cada caso. Mas, em geral, a lavanda, ela agrada a todos. Ela é uma delícia. E aí, dentro de um contexto terapêutico real, eh foi identificada uma pessoa que a lavanda causava um estresse no sistema dela, uma resposta emocional muito forte de aversão. E trabalhando terapeuticamente, se foi identificado que ela tinha uma memória de trauma relacionada a alguma época da infância dela e que o aroma da lavanda fez parte daquele cenário e por isso ela tinha uma resposta instintiva, inconsciente de aversão à lavanda. Eu estou falando isso só para ilustrar que a gente escolhe o nosso caminho, escolhe como a gente responde, mas às vezes tem certas complexidades, né, como traços da nossa história, bagagens que a gente carrega, que influenciam a maneira como a gente responde às coisas. Mas isso não é papo para aqui. Esse trabalho a gente faz com um pouco mais de profundidade no TEAR. Para quem não conhece, dentro das minhas redes, eu tenho um website bem pequenininho, que lá está explicado as minhas outras linhas de trabalho, tem o meu catálogo no WhatsApp também, qualquer coisa é só vir conversar comigo. Mas então, dentro desse contexto, né, essa memória aversiva, essa memória de trauma, é algo que precisa ser resolvido em algum momento na vida dessa criatura. Isso não é uma certa forma de eliminação, é uma certa forma de transformação. A gente elimina o resíduo tóxico de algo, mas permanece com seu aspecto nutritivo. Então, toda a experiência humana é assim, mas faz parte a gente aprender a eliminar aquilo que não nos serve mais, não é útil, não é produtivo, não está operando para a vida. Vamos falar assim de uma forma bem grosseira, o órgão, o ânus, né? Ele é um escapamento, um buraco de saída de resíduo. Resíduo de nutrição que entrou em nós, absorvemos o que nos é bom e aquilo que não é útil precisa sair, porque se ele não sair, ele causa uma série de complicações, constipação, fecaloma, tem um monte de complicações quando esse sistema de eliminação não funciona. É, e ali, esse resíduo ele não é útil, mas em outro lugar ele é útil. O resíduo que sai de nós e vai para o esgoto, se fosse, né, no mundo ideal, bem tratado, acomodado, compostado, isso é adubo para a terra nova. Ou seja, tudo tem uma certa utilidade desde que no momento e no local certo. Ou seja, a eliminação, esse processo, ele não é tão pesaroso assim, porque ele está produzindo vida. Ele está liberando espaço para mais vida em você e ele está aterrando, fertilizando um outro espaço. Então a gente pode pensar nesses termos, esse princípio da eliminação. Vejam como é interessante, a gente pode ficar brincando com essas ideias da eliminação, pensando nos exemplos que a gente vê na natureza. Eu só usei aqui o exemplo nosso. Comeu, vai ter que fazer o que é preciso. E esse processo ele tem um significado mais profundo, porque nós estamos em um planeta escola em que tudo é pedagógico, tudo que os nossos olhos alcançam é um instrumento de aprendizado e de crescimento para nós. É muito rica essa paisagem. Então, o meu servir que eu entrego amorosamente é
auxiliar na compreensão dessa linguagem, através da abertura, para poder enxergar as respostas. Tudo, tá tudo aí. Então, esse é o órgão de eliminação que eu me propus, né, a trabalhar hoje com vocês. Então, se vocês têm algo a compartilhar comigo, algum comentário, alguma dúvida, algo a acrescentar, eu aguardo um minutinho enquanto eu tomo uma água. Fica à vontade para abrir o microfone. Bom, então, feita a introdução teórica, que a gente já vai trabalhando o nosso mental. A nossa mente, nesse momento da história social, ela está acostumada com certo tipo de incentivo e estímulo rápido e intenso, né, a gente lida com muita informação ao mesmo tempo, e a gente dá conta. Chega um ponto em que a gente pode se exaurir, mas em geral a gente dá conta de lidar com tudo isso. Então é muito importante, às vezes quando a gente tem uma mente eh, não tão treinada na arte da meditação, que a gente inicie, esse processo com um alimento mental, porque aquieta essa estrutura que busca informação e tem sede e fome de informação. Então a gente começa falando, a gente começa trabalhando ideias. Ela se agarra a essa ideia, fica processando e fica calminha. E aí a gente consegue avançar por camadas mais profundas. Porque apesar de a gente se utilizar dessa estrutura racional, lógica, a meditação ela avança por campos além. Ela avança por campos para além da razão. E é aí, em geral, que estão os tesouros escondidos, revelações. Então, meditar é aprender a navegar diferentes dimensões dentro de nós. Real. Toma uma inspiração bem profunda. Vai no limite da tua capacidade de inspirar. Se quiser, pode até abrir os braços, afastar os ombros, dar uma espreguiçadinha e exala um pouquinho mais de força para eliminar o ar que está parado lá nos alveolinhos, lá nas pontinhas do pulmão. E aí a gente vai renovando o nosso estoque de ar. À noite a gente fez respirações curtinhas, não oxigenou toda a nossa capacidade. Então, respirando conscientemente, vai encontrando uma postura bem confortável. Procura deixar a coluna reta confortavelmente, o peito aberto, o queixo paralelo ao solo. Puxa o teu queixo 1 centímetro para dentro e a tua nuca vai alongar. Isso relaxa o couro cabeludo ao redor das orelhas. O nosso corpo é uma obra arquitetônica com muitos segredos. Conforme a gente vai montando essa posição para meditar, naturalmente o sistema nervoso vai acalmando, vai ativando o sistema parasimpático. Então é muito comum bocejo, sonolência,
porque são formas de nosso corpo eliminar resíduos, blocos de energia expansivos e sem utilidade em nosso campo. No medita, a gente vai aprendendo a gostar desse momento, esse momento de fechar as portas de fora e mesmo assim ficar atenta a tudo o que está acontecendo, mas tendo como foco você, sua postura, seu respirar, seu pulsar. E à medida que vamos aprofundando a atenção, utilizando a respiração como veículo de relaxamento, nós vamos mergulhando. Conforme nos entregamos, algo vai nos recebendo, como uma névoa de conforto, uma sensação de aconchego, porque estamos chegando em casa, abraçando nossa consciência. Então, vão se sedimentando os pensamentos. O exercício aqui é não se envolver, é manter o domínio e dizer: agora não é o momento de pensar sobre isso. O momento agora é de mergulhar no meu silêncio. A cada exalação, vai se acomodando mais nesse espaço de paz, nesse afago do teu próprio ser. É a divindade em ti que te recebe, acolhe e alimenta.
Observa tem a região do teu ventre. Coloca a tua atenção na região das vísceras, do conteúdo do corpo físico. E percebe se existe alguma região com alguma sensação física que te chama a atenção. Pode ser uma sensação de calor, de esfriamento, de repuxo, de pressão, ou simplesmente um interesse particular em concentrar tua atenção aí. Utilize a respiração para lavar essa região. Ao inspirar, puxa a massa de ar, irrigando esse ponto. Como uma esponja, essa área puxa a água, o ar, esse fluido de purificação. Observe se ele tem uma tonalidade verde, azul, rosa, amarelo. Observe. Inspira e inunda a região com esse fluido colorido. E na exalação você limpa, visualiza esse fluido saindo, removendo as impurezas e se dissolvendo no ar ou adentrando o solo profundo e indo para a terra. No ritmo da tua respiração, continua a visualização. Inspire e puxa o fluido colorido para tratar este ponto que se apresentou em você. E ao exalar, as impurezas são removidas.
É pela sua sensação que você saberá se a região foi limpa, purificada o suficiente, ou se ainda existe algo a ser trabalhado. Você pode tocar fisicamente esse ponto com a palma da mão, se você assim sentir e quiser. Faz uma inspiração profunda e sente a sola dos teus pés. Percebe as tuas pernas, o peso do quadril. Vai retomando a consciência do contorno da tua fisicalidade e do ambiente ao redor. Paredes, móveis, decorações, sons. E com mais uma inspiração bem profunda, recentraliza o teu eixo no aqui e no agora, imobilizando o teu coração. Eleva-o ao mais alto. Lá nas egrégoras espirituais elevadas. Encaminha um pensamento, um sentimento de gratidão, reverência, amor ao mais alto, ao Altíssimo, ao Onipotente, ao Onisciente. Quando nós emanamos do coração, nós somos reconhecidas pela divindade. Somos recebidas e acolhidas. E recebemos um influxo ainda maior do que aquilo que enviamos. Seja qual for o seu conteúdo, se amor, se admiração, se alegria de estar viva. Agradecemos aos nossos mentores pessoais, aos nossos guias, professores, benfeitores, todos os que nos auxiliam nesse caminho de luz e aprendizado. Agradecemos a Jesus Cristo, Filho do amor eterno, Verbo encarnado na Terra. Rogamos as bênçãos a todos estes maiores que nós, para que possamos seguir um caminho com força, com lucidez, com coragem, para eliminar os resíduos, principalmente aqueles que afetam o nosso coração e intoxicam o nosso campo com mágoa, ressentimento, com ódio. Pedimos que a misericórdia divina se estenda a nós e a todos os nossos irmãos, todos aqueles que precisam perdoar, para seguir adiante, mais leves, mais livres, para poder construir um caminho de luz.
Assim eu disse com muito amor. Eu desejo um final de semana maravilhoso, ou seja lá qual for o dia em que você vai estar assistindo isso. Eu deixo um beijo no coração e até muito em breve.